Muito bem, amigos. Vamos então dar sequência ao nosso bloco 3. Aqui a segunda parte do bloco 3, né? Nós falávamos anteriormente sobre a ação controlada e agora nós estamos então falando sobre a infiltração de agentes. É uma boa técnica de investigação, né? Perigosa, mas uma boa técnica de investigação, na qual um agente policial acaba se infiltrando, adentrando em uma organização criminosa com o objetivo, o intuito de descobrir crimes que estão ocorrendo, envolvidos nesses crimes, como os crimes ocorrem, certo? Trazendo informações valiosíssimas e importantes das autoridades policiais. Para as autoridades policiais. Vamos dar início aqui. Vem comigo. Seção 3 da infiltração de agentes, artigo 10. A infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação, ou seja, esse é o objetivo. Então, vocês saibam, tenham na cabecinha de vocês que o objetivo de uma infiltração é investigar. E quando se fala em investigar, muitas vezes é descoberta, né, de agentes, de crimes, representada pelo delegado de polícia. Representada, pessoal, quer dizer exposição de motivos. A polícia, ela vai representar ao juiz a infiltração de agentes. Ou seja, a polícia, ela vai expor ao magistrado, vai expor ao juiz os motivos pelos quais ele deve autorizar a infiltração. Certo? Já o MP, ele não representa. O MP requer. O Ministério Público faz uma solicitação. Certo? Ele solicita. Então, vejam, Ministério Público requer. Certo? Ministério Público solicita. Cuidem com isso. Ministério Público solicita. A autoridade policial representa, expõe os motivos ao juiz. MP requer ao juiz. Após manifestação técnica do delegado, por quê? Porque é um dos seus agentes que vai para a infiltração, né? Quando solicitada no curso do inquérito, será precedida, ou seja, tem que ter antes circunstanciada, motivada e sigilosa autorização judicial. Agora nós temos que ter a autorização. Não é apenas dar ciência ao juiz, como era a ação controlada. Na infiltração de agentes, nós temos que ter autorização judicial, que estabelecerá seus limites. Aqui está. Ou seja, o agente infiltrado, ele muitas vezes, para passar despercebido entre os criminosos, talvez ele tenha que cometer alguns delitos. Participar da negociação das drogas e tudo mais. Mas talvez ele não tenha autorização para matar alguém, por exemplo. Então, todos os limites são estabelecidos pelo magistrado. Parágrafo 1º. Na hipótese de representação do delegado de polícia, o juiz, antes de decidir, ouvirá o MP. Então, como é que é o procedimento para que os senhores não esqueçam? Quem decide se a infiltração de agentes vai acontecer ou não é o juiz. De que maneira? Primeiro, representação da polícia. Mas quando chegar essa representação da polícia para o juiz, ele tem que ouvir o MP. Ou então requerimento do MP. Mas quando o MP requerer, tem que ter manifestação técnica do delegado, se for na fase do inquérito. Está aqui, certo?
Parágrafo 2º. Será admitida a infiltração de agentes se houver indícios de infração penal de que trata o artigo 1º. Vocês lembram ainda o artigo 1º? Crimes, né, com pena superior a 4 anos ou indícios de transnacionalidade, aquela história toda. E se a prova não puder ser produzida por outros meios disponíveis, não é um ou, é um e que nós temos aqui, certo? Se ficar demonstrado que é possível buscar, realizar as investigações através de outros meios, através de interceptações telefônicas, por exemplo, através de mandados de busca e apreensão, por exemplo, não há possibilidade, não vai haver autorização para infiltração de agentes. Ele é a última ratio, é o último meio. Existe prazo para a infiltração de agentes? Está aqui, ó. A infiltração será autorizada pelo prazo de até 6 meses. Até 6 meses. Certo? Tem que memorizar esse prazo. Até 6 meses, sem prejuízo de eventuais renovações, desde que comprovada a sua necessidade. Então, não é 6 meses prorrogáveis por mais 6. É 6 meses prorrogáveis por mais 6, que podem ser prorrogáveis por mais 6, que podem ser prorrogáveis por mais 6. Por quantas vezes forem necessárias, comprovando ser necessário. Agora, é claro, quanto mais tempo está lá o infiltrado, né, geralmente com um codinome, mais perigo, mais risco ele corre, né? Porque se a organização criminosa, por exemplo, for de traficantes e descobrem que é um policial infiltrado, vocês imaginem o que vai acontecer com ele. Enfim. Parágrafo 4º. Findo o prazo previsto no parágrafo 3º, o relatório circunstanciado será apresentado ao juiz competente, que imediatamente dará vista, cientificará o MP. Está aqui, certo? Vai ser feito um relatório de tudo que foi descoberto na infiltração e vai dar vista ao MP. Parágrafo 5º. No curso do inquérito, o delegado de polícia poderá determinar aos seus agentes e o MP poderá requisitar a qualquer tempo relatório da atividade de infiltração. Eles podem querer saber o que está acontecendo no meio do trajeto. Querem se manter por dentro, mesmo que não seja no final. Tem 3 meses de infiltração e eles querem saber se está dando resultado, porque daqui a pouco um agente policial está lá correndo risco à toa. Então, cuidado com esse parágrafo 5º. Artigo 10A. Vamos nele. Vamos com tudo. Será admitida a ação de agentes de polícia infiltrados virtuais. Isso aqui é dispositivo novo. Isso aqui é de 2019, nós estamos em 2021. Certo? É algo novo, mas essa infiltração virtual ela é interessante, até para combater crimes virtuais. A organização criminosa, ela está também entranhada nas redes sociais? É claro que está. Ela está entranhada também nas redes, então nós temos que cuidar disso. Será admitida a ação de agentes de polícia infiltrados virtuais, obedecidos os requisitos do caput do artigo 10, que é aqueles requisitos que a gente viu no slide anterior, com o fim de investigar os crimes previstos nessa lei. Como eu já disse para vocês, organização criminosa não está apenas no mundo físico, mas também está na web, e a eles conexos, praticados por organizações criminosas. Ou seja, não é infiltração de agentes para investigar um indivíduo, um pedófilo, por exemplo.
É uma organização criminosa. Desde que demonstrada sua necessidade, ou seja, não puder investigar por outros meios, por outras formas, e indicados o alcance das tarefas dos policiais, os nomes ou apelidos das pessoas investigadas e, quando possível, os dados de conexão ou cadastrais que permitam a identificação dessas pessoas, o famoso registro IP, né? Mas vejam, esse registro IP é quando possível. Registro IP que está ali quando possível. Certo? Cuidado com isso. Vai vir em prova dizendo necessariamente. Necessariamente vai estar errado. É quando possível. Parágrafo 1º. Para efeitos do dispositivo desta lei consideram-se. E aí, nós vamos ter aqui conceitos, né? Nós vamos ter aqui conceitos, 2 conceitos. 1, dados de conexão, que são as informações da hora, data, início, término, duração, endereço de protocolo de internet utilizado e terminal de origem da conexão. 2, dados cadastrais, que são as informações referentes, nome e endereço de assinante ou de usuário registrado ou autenticado para a conexão a quem endereço de IP, identificação de usuário ou código de acesso tenha sido atribuído no momento da conexão. São as informações referentes e inerentes ao usuário. É isso que a gente precisa compreender aqui. Dando sequência. Parágrafo 2º. Na hipótese de representação do delegado de polícia, o juiz competente, antes de decidir, ouvirá o MP. Isso é a mesma regra para infiltração de agentes na forma não virtual. Virtual ou não virtual, representou, o juiz dá vista ao MP. Parágrafo 3º. Será admitida a infiltração se houver indícios de infração penal de que trata o artigo 1º desta lei, se as provas não puderem ser produzidas por outros meios disponíveis. Tudo igual ao não virtual. Eu não vou repetir aqui. Não vou ficar perdendo tempo repetindo, assim como agora vocês têm que cuidar o parágrafo 4º. Quando se tratar de infiltração não virtual, são 6 meses prorrogáveis por quantas vezes forem necessárias. Concordam comigo? Desde que exija necessidade. Agora, o parágrafo 4º, quando se for virtual, aqui muda um pouquinho. A infiltração será autorizada pelo prazo de até 6 meses, sem prejuízo de eventuais renovações, mediante ordem judicial fundamentada e desde que o total não exceda 720 dias e seja comprovada a sua necessidade. Esses 720 dias não é regra na infiltração de agentes em situações que não sejam virtuais. Então, isso é uma questão maravilhosa para cair em prova. Vocês precisam cuidar. Não caiam nessa armadilha. 720 dias é o prazo máximo quando for de infiltração de agentes em crimes de organização criminosa pela web. Parágrafo 5º. Fim do prazo previsto no parágrafo 4º desse artigo, o relatório circunstanciado, juntamente com todos os atos eletrônicos praticados durante a operação, deverão ser registrados, gravados, armazenados e apresentados ao juiz competente, que imediatamente cientificará o MP. Agora nós vamos ter uma materialidade de tudo que se buscou, né, através dessa infiltração policial de organização criminosa. Parágrafo 6º.
estabelece assim o parágrafo 6º. No curso do inquérito policial. Toda vez que fala inquérito policial, os senhores já associem com o delegado de polícia. Não tem mistério. Já associem com o delegado. No curso do inquérito policial, o delegado de polícia, vejam a palavrinha aqui, cuidado, poderá, não é deverá. Então nós vamos ter aqui uma discricionariedade. Poderá determinar aos seus agentes e o Ministério Público e o juiz competente poderão requisitar, certo? Requisitar é ordem, requisição é ordem, a qualquer tempo relatório da atividade de infiltração, igual infiltração de agentes não virtuais. Parágrafo 7º diz que é nula a prova obtida sem observância do disposto nesse artigo. Ok, né? Qualquer regra que não for obedecida, a gente tem que descartar a prova. Ela não pode ser utilizada. Tudo que foi feito ali, a infiltração de agentes pela web, não terá valor, certo? Não pode ser utilizada no processo. Artigo 10b. As informações da operação de infiltração serão encaminhadas diretamente ao juiz responsável pela autorização da medida, que zelará por seu sigilo. Isso tem a ver com a ação controlada. Tanto a ação controlada quanto a infiltração de agentes são sigilosos. Por quê, pessoal? A ação controlada, porque a polícia precisa um momento mais eficaz. Se ficarem sabendo, não vai ser eficaz. E a infiltração de agentes, há risco de dano irreparável, né? Se ficarem sabendo que tem um agente infiltrado, vão matá-lo. Então tem que garantir, zelar o sigilo, certo? E por isso que as informações são encaminhadas diretamente ao juiz que autorizou a infiltração. Parágrafo único. Antes da conclusão da operação, o acesso aos autos será reservado ao juiz, ao MP e ao delegado de polícia, responsável pela operação, com o objetivo de garantir o sigilo das investigações. Vocês viram que legal, pessoal? Não fala em defensor. Isso quer dizer que o defensor não tem acesso às provas produzidas na infiltração? Tem. Tem sim, mas só depois de concluídas as operações. Depois que elas forem juntadas aos autos, seja do inquérito, seja da ação penal. Antes disso, ele não tem acesso por razões óbvias. Se ele fica sabendo, ele avisa os seus clientes e isso pode gerar dano irreparável, inclusive. Certo? Artigo 10c. Não comete crime. Ou seja, se começa assim o artigo, se o artigo começa dizendo não comete crime, significa, meus amigos, que nós estamos diante de uma excludente de ilicitude. Certo? Se diz não comete crime, é porque estamos diante de uma excludente de ilicitude. Não comete crime o policial que oculta sua identidade para, por meio da internet, colher indícios de autoria e materialidade dos crimes previstos no artigo 1º dessa lei. Certo? Ou seja, ele conversa com um menor de idade, pega informações, ele não pratica crime, pessoal, aqui, por exemplo, de falsidade ideológica, por exemplo, certo? Ele não, ou de falsa identidade, não comete crimes contra a fé pública, nem nenhum outro tipo de crime, até porque, nesses casos, ele está agindo naquilo que nós chamamos de estrito cumprimento de dever legal. Parágrafo único. O agente policial infiltrado que deixar de observar a estrita finalidade da investigação responderá pelos excessos praticados.
Ou seja, ele foi infiltrado para desmantelar uma quadrilha de traficantes. E lá ele pratica um estupro. Ele vai responder por esse estupro. O estupro não fazia parte das suas atribuições. Artigo 10D. Concluída a investigação, todos os atos eletrônicos praticados durante a operação deverão ser registrados, gravados, armazenados e encaminhados ao juiz ou MP, juntamente com relatório circunstanciado. Não tem muito o que dizer, né? Estamos falando da infiltração de agentes via web. Certo? Aqui, atos de pedofilia pela internet, que ele não tem autorização, responderá pelos excessos também. Parágrafo único. Os atos eletrônicos registrados citados no caput deste artigo serão reunidos em autos apartados. O que quer dizer autos apartados? Autos apartados quer dizer separados dos autos principais. Tem o inquérito, mas a infiltração de agentes ou atos eletrônicos, infiltração eletrônica, será afastada. E só depois de concluída ela vai ser apensada. Ou seja, vai ser juntada aos autos principais. Por isso que diz, apartados e apensados ao processo criminal, juntamente com o inquérito policial, assegurando-se a preservação da identidade do agente policial infiltrado e a intimidade do envolvido. Ou seja, em nenhum momento se saberá quem é aquele policial que estava lá envolvido naquela infiltração. Dando sequência. Artigo 11. O requerimento do MP ou a representação do delegado de polícia para infiltração de agentes, lembrando que requerimento é um pedido, é uma solicitação, e representação é uma exposição de motivos, para infiltração de agentes, conterão a demonstração do quê? Da necessidade da medida. Se tiver outros meios, o juiz não vai autorizar. O alcance das tarefas dos agentes, ou seja, até onde eles podem ir, quando possível, os nomes ou apelidos das pessoas investigadas e o local da infiltração. Perfeito, né? Bem completinho, um belo artigo. Parágrafo único. Os órgãos de registro e cadastro público poderão incluir nos bancos de dados próprios, mediante procedimento sigiloso e requisição da autoridade judicial, as informações necessárias à efetividade da identificação fictícia criada, nos casos de infiltração de agentes na internet. Ok, né? Tá aí. Artigo 12. O pedido de infiltração será sigilosamente distribuído, ou seja, vai ir para um juiz, mas sigilosamente não se sabe para que juiz vai, de forma a não conter informações que possam indicar a operação a ser efetivada ou identificar o agente que será infiltrado. Ninguém sabe, até o nome dele a gente não sabe. Ele vai com um codinome, é João, mas vai como Carlos, por exemplo. Parágrafo 1º. As informações quanto à necessidade da operação de infiltração serão dirigidas diretamente ao juiz competente, que decidirá, olha o prazo agora, no prazo de 24 horas. Aquele prazo lá da ação controlada era 72 horas, né? Aqui, aliás, era 48 horas. Aqui é 24 horas. Após manifestação do Ministério Público, na hipótese de representação do delegado de polícia, devendo-se adotar as medidas necessárias para o êxito das investigações e a segurança do agente infiltrado. Está aqui. Tudo aqui o juiz tem que providenciar, é providência dele.
Parágrafo 2º. Os autos contendo as informações da operação de informação, da infiltração, acompanharão a denúncia do MP, quando serão disponibilizados à defesa. Agora sim a defesa terá acesso, assegurando-se a preservação da identidade do agente. Depois que a infiltração foi feita, todas as informações, em nome da ampla defesa, o advogado terá acesso. Vai estar no inquérito policial, aliás, vai estar nos autos do processo criminal. Parágrafo 3º. Havendo indícios seguros de que o agente infiltrado sofre risco iminente, a operação será sustada. Vejam, não é poderá ser sustada, é será sustada. Certo? Acabará. Acabou. Mediante requisição, ordem do MP para a polícia, cesse imediatamente, ou pelo delegado de polícia, dando-se imediata ciência ao MP e à autoridade judicial. Perfeito. Esse parágrafo 3º é um parágrafo que pode cair em prova. Temos que cuidar. Artigo 13. O agente que não guardar em sua atuação a devida proporcionalidade com a finalidade de investigação, responderá pelos excessos praticados. Lembrem o que eu falei do estupro, por exemplo? Entra aqui. Parágrafo único. Não é punível, no âmbito da infiltração, a prática de crime pelo agente infiltrado no curso da investigação, quando inexigível conduta diversa. Exemplo. Ele está lá no meio dos traficantes. Aí eles têm que executar um integrante da facção rival. O chefe da facção diz, tu aí, tu vai matar ele. Ah, mas se tu não matar, nós vamos te matar. Não tem como exigir comportamento diferente. Se ele matar aquele indivíduo, ele não será responsabilizado pelo homicídio. Isso é o que nós chamamos de inexigibilidade de conduta diversa. Cuidem isso também. E assim, amigos, a gente fecha o nosso bloco 3, aguardando já ansiosamente os senhores para o nosso bloco 4. Mas isso já é assunto, então, para a próxima aula. Muito obrigado, é hora de tomar um cafezinho, um chazinho, logo estamos de volta. Valeu, tchau, tchau.